A gente tem os cabeças, né, que era a Mercedes, com o Fangio Moss. Fangio Moss no carro, vamos dizer assim, o carro cotado para ganhar. O Pierre Levesque, né, que é o personagem do acidente, com outra Mercedes. O time Mercedes era um time estelar. Era um time estelar. A gente tinha o Rudolf Uhlenhaut, que era, como se diz, vamos dizer assim, era aquele, sabe aquele cara bigodão da Daimler hoje, Fábio? É o Rudolf Sei. Uhlenhaut da época. É. E tinha o Alfred Neubauer. O Alfred Neubauer era um cara que vinha desde a época dos Grand Prix. E ele é o cara, por exemplo, que institucionou a comunicação por placa entre os pilotos, bandeira. Foi esse cara que meio que revolucionou a comunicação em pista, o Alfred Neubauer. E ele era o Toto Wolff da equipe, né, da época. Então, o time da Mercedes era um time muito avançado. Assim, em termos de estrutura, era o mais top que existia. Depois vinha a Jaguar, né? A Jaguar com o Mike Hawthorne e o companheiro de equipe dele, que era Hoop. Realmente não conheço muito dele. Mas também era um time muito estruturado, inglês, né? Os caras que tinham aquela rixa ainda de pós-guerra de Alemanha versus Inglaterra, os caras queriam ganhar dos alemães, né? Então era um time também bem estruturado, não como a Mercedes, mas bem estruturado. E a Ferrari não tão bem nessa prova, né, Fábio? Eles estavam meio que ainda, vamos dizer assim, vendo a Mercedes e a Jaguar despontando assim brutalmente. E foi o que aconteceu no início da corrida. Se a gente vê Tanto hoje é sprint que... race. Pode falar. Eu ia falar que o italiano da corrida, a grande equipe italiana das 24 horas de Le Mans esse ano, não foi a Ferrari. A Ferrari estava começando, né? A Ferrari estava muito fazendo circuitos menores, Mille Miglia, Tour Targa d'Italia, Florio. a própria Fórmula 1, né? Até porque era uma empresa que estava muito nova. Só tinha 5 anos só, a Ferrari. Fabricando carros, né? E estava focada na Fórmula 1, né? Lembrando que para participar das 24 horas de Le Mans nessa época, tinha que ter carros com vendagem. Tinha que ter um número de vendas. E as empresas vencedoras da guerra, que teve isso, viu? Teve empresas que perdeu. A Alemanha perdeu a guerra. E a Mercedes faz parte. Ela foi grandemente prejudicada por ter participado do esforço de guerra. Foi sancionada, foi... tanto é que, depois de quase 100 anos da guerra, só agora, não é nem a Mercedes, é a AMG tá produzindo um motor aeronáutico, né? Como o próprio Gustavo contou pra gente na última live que ele participou, um motor revolucionário, porque ele é a diesel, né? Não usa querosene de aviação, nem combustível de aviação, mas o motor ainda não é um motor zero, é um motor reaproveitado, né? Daquela perua Mercedes. Mas para vocês terem ideia de como que é, né, perder uma guerra. Até hoje, quase 100 anos depois, a empresa não conseguiu voltar a fazer o que ela fazia antes da guerra. Né? E quando eu falo isso, não é porque eu quero que a Mercedes volte a fazer arma, não é nada do tipo, não. É que toda empresa tem uma gama. Porque, por exemplo, a Volkswagen, o produto mais vendido da Volkswagen não é nem carro, é salsicha. Né? Então é importante citar isso. E a Jaguar, ela, desde o começo de Le Mans, ela era uma proeminente equipe, né? Os britânicos da Jaguar, da própria Aston Martin, que ficou em segundo lugar nessa corrida, eram grandes empresas proeminentes do circuito, né? Então, o cenário estava dado. Os britânicos era uma disputa... vieram com tudo, né? Eles vieram com tudo, assim, querendo bater a Mercedes, que tinha um canhão. A Mercedes tinha, vamos dizer assim, era o carro mais sofisticado
e mais durável do grid. Então era o carro a ser batido. Né? Opa! Gerson comentando aqui, desculpa, vou comentar isso nada a ver com a live, mas vocês estão falando de endurance. Em toda a minha vida de motorista e tempo para o carro, pouco, primeira vez que eu vejo um Corolla 2000 quebrado na estrada. É raro, mas acontece. Acontece. O 2000 não era tão bom quanto os modernos, né? Mas acontece. O bom é o... Assim, eu nunca Tem tive... aqui do... Ih, voltou. O bom é o fala aquele 2005, aquela geração 2005. A terceira geração do Corolla, Brad Pitt, né? Aqui no Brasil. Corolla Brad Pitt. Que o povo fala que é muito bom, né? Motor 1.6, né? Carrinho muito bom. Eu gosto daquele do Carlos Sainz, lá, lembra, Fábio? Carlos Sainz quebrando lá a janela de trás, lá, pá! Carlos Sainz pai, né? Do pai do Carlos Sainz é o segunda geração aqui do Brasil, né? Do final dos anos 90. Segunda geração. Esse é o Corolla. 98. Esse é o bom. Esse aí, porra, isso aí me quebra nem a pau. Mas acontece, viu, Gerson? Porra. Hoje mesmo, encontrei um amigo meu que eu já não via há muito tempo. E ele tem um Renault Kwid. Ele falou que gosta do carro. Olha pra você ver. O cara gosta de Renault. Deus me livre. É um absurdo desse. Tem que levar ele pra benzer. Tem que levar ele pra benzer. Tem que levar pra benzer. Você é louco, cara. Você é louco. Você não tem vontade de comprar um Fiat, um Volks, não vai comprar carro mesmo, né? Não, esse aqui tá bom, esse aqui é barato, manutenção, não dá muita manutenção, só aquele mesmo. Espera um pouquinho aí. Vai ver o óleo cuspindo do motor. Né? Mas voltando aí, Fábio. Então a Mercedes era o Dream Team, né? A ser batido. E a Jaguar vinha na bota, né? A Jaguar tinha um carro leve, era um motor 6 cilindros, mas o carro era bem leve. E ela tinha uma novidade que nenhum carro tinha nessa época, que era o disco de freio. Os carros todos aí, incluindo a Mercedes, estavam usando freio a tambor ainda. Tambor. O freio do Fusquinha do seu tio Genivaldo. Todo mundo estava usando. E a Jaguar veio com freio a disco nas 4, que revolucionou, né, nessa época, porque o freio a disco ele é muito mais eficiente do que o freio a tambor. Né? Então a corrida começou, né? A corrida começou e a corrida, assim, não é aquela corrida cadência, não. Fangio e o Hawthorne começaram a tratorar. Tipo, os caras começaram sprint race mesmo, como a gente vê hoje. Mas arregaçando, sabe? Lenha, os dois trocando posição primeiro e segundo. Eles distanciaram do resto, Fangio e Hawthorne. Estavam alucinados, correndo alucinadamente mesmo. O negócio estava, assim, enfurecido mesmo. E aí o que acontece, né? A gente começa a ter a primeira janela de troca de pneu, de reabastecimento de combustível, e essa é uma hora meio crítica, porque ninguém ia saber mais ou menos. E principalmente essa época, que é importante colocar, Jorge, não perca seu raciocínio, que era uma época que a segurança não era levada em consideração. Tanto é que aqui tá a foto que o Jorge falou dos repórteres. A segunda foto aí, ó, em cima, no meio aí, ó. Os repórteres tudo no barranquinho, tirando foto da pista. E o cinto, né, Fábio? O pessoal não usava cinto de segurança. Não usava cinto de segurança porque só que não eles achavam só isso. melhor ser arremessado do carro. Para não ficar preso e não pegar fogo, né? E na reta dos boxes, lá em Le Mans, não tinha pit wall. Era tudo aberto, né? Só tinha uma linhazinha amarela no canto da pista. E aí os carros vinham a 1.000 por hora e entrava de uma vez para fazer
seu pitch, ou recolher, ou fazer qualquer coisa, qualquer trabalho de boxe. E a saída era mais crítica ainda, porque você saía devagar, né? E já encontrava a gente vindo com bastante energia carregada, né? Com bastante velocidade. Ou seja, o momento mais crítico dessas corridas eram as janelas de parada. E aí que começa a cena da tragédia. Pode continuar, Jorge.